Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando para vocês um pouco mais de como configurar a central de alarme ProSys. Vou estar ensinando mais a parte de comunicação que é o principal, né? Acredito que quem está mexendo com essa central tem que saber um mínimo de configurar um zoneamento, tanto de ligar a fiação na central quanto a parte de configuração, que nela não muda tanto, mas eu posso até passar na parte de zonas apenas para explicar um único campo. Enfim, esse é o teclado da central, né? Vou ligar ela aqui. Guardar essa parte. Eu vou entrar em programação nela. Como é que eu entro em programação? Tem que apertar a tecla asterisco. Aí eu vou navegando aqui. Aqui eu navego para cima, aqui para baixo. Aqui a tecla com a cerquilha e o cadeado aberto geralmente é o OK. E a tecla asterisco é para avançar. Quer dizer, para voltar um campo ou tudo, né? Então aqui eu vou navegando para baixo e vou procurar instalador. Instalador, vou apertar o OK. Avançado, que eu vou entrar em programação avançada. Vou colocar o código, que é 0128. Aperto o OK. Bom, aqui na parte de sistema, vou ver se não. Deixa eu ver em sistema. Sistema eu poderia definir o tempo, né? Que isso é usado na parte de zoneamento. Tempo de entrada. Aqui é tempo, entrada, saída 1. O 2 geralmente não utilizamos, então é 1. Apenas configuramos o 1. Aí o tempo de entrada 1. Aí eu posso colocar de 1 segundo a 255 segundos. Aqui no caso ela está padrão 90. Eu poderia ver com o gerente lá da loja, ou eu mesmo definir um tempo que eu acho que o usuário consegue chegar até o teclado sem que o sistema dispare, né? Vamos supor que 10 segundos daria até chegar no teclado e disparar, então eu colocaria aqui 0,10 apenas. E o tempo de saída. O tempo de saída geralmente é o mesmo, né? 0,10, ou poderia ser outro. Ok, isso aqui vai ser usado lá na parte de zonas. Tempo de entrada e saída 1 foi configurado. Tempo de corte de sirene. Bom, beleza, aqui é isso. Controle do sistema, vamos ver aqui se tem alguma coisa. Aqui não, nessa central em si não usaria. Por aqui eu já poderia acertar o relógio também, né? Em sistemas eu consigo acertar o relógio e data. Aqui eu consigo ver a versão da central de alarme. E enfim, aqui a aba de zonas. Eu vou falar apenas de uma zona mais ou menos como seria, né? Então eu entrei aqui na aba zonas. Eu iria configurar a zona por zona, né? Tem que ser aí uma a uma. Aqui ele já me deu a zona 1. Aí aqui é a partição dessa zona. Que partição que ela vai fazer parte? Da 1 e da 2? Ou apenas da 2? Então eu tenho que deixar um S só na 2. Ela vai fazer parte de todas, então tem que colocar aqui. Ela faz parte de todas as partições. Geralmente não utiliza todas as partições e nem uma zona em mais de uma partição. Enfim, aqui você escolhe as partições. O grupo geralmente pode deixar em branco, não mexe nisso. Aí aqui entra aquele tempo de saída e entrada 1, caso é um IVP da entrada da loja. No caso eu poderia configurar como saída e entrada 1. O que mais utilizamos é esse saída e entrada 1. Instantânea, para tipo um IVP do estoque.
O IVP do estoque tem que ser instantâneo. Alguém entrou lá, vai disparar. Então eu utilizaria instantânea. Essa aqui, zona 24 horas, eu utilizaria para sísmicos, sensores sísmicos, dependendo do magnético da aplicação dele, um magnético também. E também utilizamos o pânico. O pânico pode ser utilizado nos pânicos sem fio, que é ele é o alarme que não aparece nada no teclado, apenas quando você aciona o sensor sem fio lá, o botão de pânico, ele apenas envia um evento para o monitoramento. Não faz nenhum barulho na sirene, nada. Mesmo que você colocasse audível, ele não vai tocar, porque ele apenas envia um evento para o monitoramento. Se eu quisesse que tocasse a sirene, eu teria que colocar como 24 horas audível. A diferença desse para o pânico é que esse aparece no teclado e a pessoa tem que desarmar. Já o pânico não aparece no teclado, só envia para o monitoramento. Beleza, vamos voltar aqui para o 1, né? Começar um exemplo. Só sirene, se for um IVP, um magnético, um sísmico, só sirene. Ou só buzzer, vai tocar só aqui no teclado, não vai tocar na sirene. Ou sirene mais buzzer, vai tocar na sirene e aqui junto. Esse anunciador de porta não vamos aplicar, não. Eu vou colocar aqui mesmo, silencioso. A terminação, geralmente utilizamos NF ou EOL, não recomendamos utilizar NF. O correto é usar o EOL, resistor EOL, que é o resistor de final de linha, que é ligado no sensor. O ideal é usar essa terminação. Isso aqui não precisa mexer, normal 400 milissegundos. E aqui é um nome para a zona, você poderia colocar IVP estoque, IVP entrada loja, sísmico, cofre, magnético, porta estoque, sei lá. Ok, ele já pularia para a zona 2, é a mesma coisa. De zona é mais ou menos isso. Agora vamos para saída de utilidades. Poderia configurar uma saída de utilidade para acionar uma saída, né? Uma PGM da central, caso ocorresse um evento. Vamos supor, saída de utilidade 1, SU1. Ela vai seguir. O que vai fazer ela acionar? Segue um código. Quando o usuário supervisor, o supervisor é o master, né? Aqui ele tá N. Para mim mudar ele para S, é essa tecla aqui. Essa tecla serve para mudar o mês, quando você está alterando a data e hora do relógio do sistema. Você muda o mês com essa tecla, que é um cadeadinho, eu falo preto e branco, né? E para algumas funções também que tá N ou S, você muda com essa tecla também. No caso aqui nós vamos mudar para S. Eu apertei essa tecla e mudou para S. Então o usuário, quando tiver um desarme ou arme pelo usuário supervisor, que é o master, o pulso pode ser NA, apenas um pulso de 3 segundos, 5 segundos, ou travado NA, ele vai ficar travado. Quando tiver um acionamento dessa PGN, ela vai ficar acionada. Ou travado NF, ele vai ser normalmente fechado já, né? Travado. Ou pulso NF. Geralmente utilizamos o pulso NA. Dependendo da aplicação, poderia ser um travado NA ou os outros. Pulso NA de quantos segundos? Aqui fica o seu critério. Eu creio que 3 segundos já está bom. E o nome da saída. Aqui já está configurada a saída de utilidades. Aqui manutenção de códigos. Autoridade. Aqui autoridade. O que acontece? Aqui eu vou falar. Aqui eu determino o que o usuário vai ser no sistema. Se ele é um usuário que só arma, se
se ele é um usuário de coação, se ele é um usuário de controle SU. Usuário de coação, quando tiver um arm ou desarme, ele vai enviar um evento de coação para o monitoramento. Um usuário controle de SU, aqui ó, nesse caso aqui utiliza aquela mesma tecla que eu comentei há pouco. Aqui ele vai mudando, só arma, o usuário apenas arma o sistema, ele não desarma. Esse aqui não, aquele não utiliza, esse também não utiliza. Usuário guarda, eu não vou explicar porque nós não utilizamos eles. Controle de SU é um usuário que, quando é utilizado a senha desse usuário, ele apenas ativa uma PGM ou N PGMs. Ele não faz mais nada no sistema, apenas controla SU, que é saída de utilidades. Master, eu dou o poder dele para esse usuário master. Geralmente pode ser o usuário 1, que é o gerente, apenas esse é o master. E o usuário mesmo, que é um usuário que arma e desarma o sistema. Vamos deixar como usuário mesmo. E enfim, é isso. Como eu dei aquele exemplo lá, o controle de SU, vamos supor que o usuário 9 é controle de SU. Aí eu entraria lá na PGM e falava que o usuário 9 pode acionar aquela PGM, entendeu? Então, a configuração de quem pode acionar as PGM é na saída de utilidade. Eu posso falar que um usuário comum pode acionar uma PGM, entenderam? Ou o usuário controle de SU. A diferença é que o controle de SU apenas ativa uma saída de utilidade. Já um usuário, ele arma e desarma o sistema, e ao mesmo tempo, se eu falar que aquele usuário também tem acesso àquela PGM, ele também vai poder acionar as PGM. No caso lá eu falei que o usuário 8 era o usuário comum, né? Então, se eu vim aqui na saída de utilidade, lá na saída de utilidade na opção 2, 3, e falar que o usuário 8 também pode controlar a saída 1, a saída vai seguir o código dele para acionar, para fazer o acionamento. Manutenção de códigos, aqui é autoridade, beleza. Código de partição, aqui eu falo qual partição o usuário vai ter acesso. Lembrando que é diferente do sensor. O sensor ele pode ou não fazer parte de várias partições, né? Que não é ideal. No meu caso, eu só configuro uma partição para cada sensor. Agora aqui o usuário ele pode ter acesso a várias partições. O gerente pode ter acesso a todas as partições. Vamos supor que tem 8 sensores, cada um em uma partição, um exemplo, né? E já o usuário 9 pode ter apenas na partição 8. Enfim, é configurado. Vamos supor que aqui fosse o 9, eu ia fazer isso. Opa, quer dizer 8, né? Ele só vai ter acesso à partição 8. Então é tudo configurado. E código da partição. Aqui são as senhas, né? Supervisor é para mim alterar a senha que vem padrão de fábrica 1, 2, 3, 4. Entrando aqui eu alteraria para a senha de acordo com o que o suporte informa, né? A equipe de analistas informa. Aqui é do instalador. Vem padrão de fábrica 0128. Também tem que ser alterado, e a equipe de analistas informa a senha que tem que ser configurada no alarme. Então eu entraria aqui e fazia a alteração dessa senha. Aqui eu posso determinar o tamanho da senha, né? Se vai ser 4 ou 6 dígitos. Geralmente utilizamos 4, então por padrão o sistema já vem com 4, então não mexe nisso. Aqui vamos supor que é uma central. Se é uma central nova, você acabou de instalar os módulos tudo, expansora, teclado, GPRS, módulo IP. Quando você entrar em programação, a primeira coisa que vai aparecer é essa opção, autoconfigurar. No caso aqui eu entraria, ele iria procurar inspeção de bus, né? Ele faz a inspeção e iria procurar tudo que está comunicando com a central de alarme, que
que também é da Risca, obviamente. Então aqui você iria configurar tipo LCD, aí teclado partição 1, sim. Aqui a máscara da partição, geralmente ele vem só no 1, né? Mas eu poderia configurar para todas. Se caso eu tivesse mais partições, aí eu colocaria 4 partições. Ok. Aqui ele só adicionou isso porque só tem o teclado instalado. Mas se tivesse outras coisas, ele iria aparecer. Módulo GPRS, tipo GSM, o IP iria aparecer, se eu não me engano, IPC, tipo ó, IPC. Aí você vai dando só um avançar, ele vai fazendo tudo, certo? E aqui a parte mais importante do sistema. Essa é a parte que vocês têm que aprender melhor. Discador, que é a parte de comunicação com a central de monitoramento. Entrando aqui, Link Up, primeira opção, Link Up, tem que entrar aqui, Link Up CM, CM1, é regra isso, sempre vai ser IP. Esses IPs aqui são passados, os IPs da central de monitoramento é passado pela equipe de suporte, né, do monitoramento. Poderia ser, sei lá, tudo 1, certo? E a porta que a equipe vai passar para vocês. Então é sempre Link Up CM1 é sempre IP, sempre IP. O link canal 1, né? Canal 2 vai ser sempre GPRS. Sei lá, o IP do central de monitoramento 2 é tudo 2. Então eu colocaria aqui o IP que foi passado da central de monitoramento 2 e a porta também. Não vou mexer nessa porta, não tem problema. Então, Link Up CM1 é sempre IP, que seria o cabeado, né, Ethernet. Link Up CM2 sempre GPRS. E Link Up CM3 é voz, telefone voz. E o telefone que a central faz a comunicação por linha telefônica. Configuraria aqui, se for fora de São Paulo, tem que colocar o DDD, né? 021 11 33 33 33 33 e darem um OK. Link Up CM é apenas isso. Contas é onde é a identificação do cliente com monitoramento. Então eu entraria aqui em contas, partição 1, para telefone de central de monitoramento 1. Aí aqui eu coloco a conta que a equipe de suporte vai passar ou o próprio monitoramento, né, do cliente. Aí 008001 é um exemplo. Então aqui ele está falando para todos seria para conta para partição 1, partição 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu der não, as outras partições vão estar com conta diferente da 8001. Então aqui, caso esteja um N, você vai apertar aquela mesma tecla que eu comentei já. Se aqui tivesse um N, eu iria mudar para S e apertar o OK. Agora, se eu entrar nas próximas, vai estar a mesma conta. Aí, ó. Partição 2. Agora, partição 2, 00 8001. Sim. É que eu teria que fazer para todos mesmo. 008001. Então, pelo menos umas 3 é bom umas 3 ou 4 é bom fazer, né? Porque vai que adiciona mais partições futuramente.
Se não configurar isso aqui, ele vai chegar no monitoramento como aquela outra conta, né? Vamos supor, partição 4. Se eu não fiz na 4 e adicionar uma partição 4, aí ele vai estar com essa conta aqui. Não vai chegar lá no monitoramento porque a conta da partição 4 está diferente da conta que está cadastrada no monitoramento, que geralmente é a mesma para qualquer partição, né? Então teria que ser aqui também, 008001. Enfim, caso fosse usar todas as partições, teria que fazer em todas. Opa. Contas, né? Formato de comunicação para o primeiro telefone 0420, aqui já está configurado. Esse é o formato de comunicação Contact ID. Anotem esse código aí, tudo bem que está gravado, mas esse é o código que tem que usar em formato de comunicação. Para o telefone 1, para o segundo telefone a mesma coisa, tem que ser, que é para a central de monitoramento, né? 2. E para a central de monitoramento 3. Formato de comunicação 0420 também, para as 3. Aqui acesso ID não precisa mexer. Controle, vamos ver. CM ativa, isso aqui é bom ver. CM ativa, se tiver não vai. A central pode estar configurada inteira certinha, mas se isso aqui tiver não vai comunicar com a central de monitoramento. Então é bom entrar aqui e verificar isso. Tem que estar S. Siga-me ativado. Aqui também tom de descagem. Caso você esteja em algum cliente que utiliza o módulo de comunicação universal da 3i, por exemplo, ou da via web, isso aqui tem que estar desabilitado, tem que estar N. Caso ele venha como S, você tem que mudar para N e apertar o OK também. E quando você faz alguma mudança nos controles, ele volta para controle. No caso, eu teria que entrar de novo, certo? Teoricamente, lá naquela tela para essa central é essas duas funções. Parâmetros. Isso aqui também é... Vamos ver aqui. Não, aqui não. Parâmetros não mexeria. Relatório dividido, opção 7. Isso aqui também é importante vocês sempre fazerem. É regra fazer essa configuração também. Central de monitoramento para arme e desarme. Backup segundo ou terceiro já estava configurado. Caso ele tivesse outra opção, você tem que procurar aquela opção. Backup segundo ou terceiro. Isso se você não tem o módulo universal, certo? Caso você tenha um módulo universal que faz a comunicação com a central de monitoramento, aí aqui seria sempre ligar para o primeiro, tanto para arme e desarme. Depois a outra opção vai ser urgente e não urgente, seria ligar para o primeiro, certo? Mas como eu dei um exemplo lá de IP, depois GPRS e depois linha, no caso se fosse com módulo universal, lá naquela parte que eu configurei o IP, o destino IP, o destino GPRS e o destino linha, os três seria tudo. Na verdade poderia ser só apenas o primeiro lá, em vez de ser IP, você colocaria como linha, que é o voz, né? Apenas voz e o número daqui. Caso tivesse um módulo de comunicação universal. Caso não tivesse, se fosse daquela configuração que eu fiz lá, seria aqui então. Primeiro, backup segundo, terceiro. Ok. Urgente, mesma coisa. Primeiro, backup segundo, terceiro. Não urgente, primeiro, backup segundo, terceiro. Só repetindo, tem que ser dessa forma. Caso lá naquele link UpCM
1, 2 e 3 seja a central que faça a comunicação direta com a central de monitoramento. Caso ela não faça a comunicação direta, por quê? Porque tem o módulo de comunicação universal. Então lá naquele campo utilizaria apenas o primeiro, só que em vez de apenas IP, eu utilizaria como apenas voz e colocaria o número da nossa receptora aqui. E aqui nesse campo seria ligar para o primeiro. Essa seria a diferença com o módulo de comunicação universal. Vamos ver aqui. Relatório dividido seria isso. Restauro de alarme. Aqui está segue zona. Padrão ele não vem isso. Ele vem com o termo de sirene. Teria que vir aqui no restauro de alarme e mudar para segue zona e dar um OK. Teste periódico, isso aqui também é importante. Entrar aqui. Teste de CM. Hora, tem que ser, é padrão isso aqui também. 0, 1, que é 1 hora, né? Minuto 00. Aqui ele não vem isso padrão de fábrica. Se não me engano ele vem 0, que seria desabilitado o 0. A hora não sei qual é que vem padrão de fábrica, porque aqui essa central já foi configurada. Mas o padrão seria 01, 00 e aqui no D é H. Onde que eu mudo H? Naquela mesma tecla que eu já comentei. Colocaria aqui H. E apertaria o OK. Teste de CM. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Código de autos. Depois que você já fez toda a programação, é bom entrar aqui em código de autos, né? Contact ID, apertar. Autoalocar, mesma tecla, mudo para S e aperto OK. Ele faz isso, ele aloca os Contact IDs, ele atualiza a tabela, né? De acordo com de acordo com a programação que foi feita. Aí aqui tem as configurações dos módulos de comunicação, que seria o GPRS e o GPRS. Aqui parâmetros ACM, endereço IP ACM. ACM é o módulo de comunicação Ethernet. Entraria aqui e configuraria um IP para ele, tipo 192.168.001. Lembrando que é bom preencher as três casas. Se o IP é 192.168.1, sei lá, 201, para alarme o padrão final é 201, sempre. Qualquer central de alarme nossa, final é 201. Então aqui você tem que preencher com as três casas. Se fosse o 92.168.201, eu colocaria aqui 00 e 0. Endereço IP, porto D geralmente já vem no padrão. Caso esteja diferente, tem que colocar essa porta aqui, 3000. Aqui eu iria colocar a máscara de subrede. Para aquele IP, para aquele endereço de IP seria a máscara /24. 255.255.255.000. OK. O gateway. Para aquele IP seria 192.168.001.001. Então aqui em mais, né, dos parâmetros ACM eu poderia configurar também os servidores DNS. Poderia configurar o mesmo aqui, 192.168.001.001. OK. Parâmetros ACM. Opa.
E para configurar, na verdade ali você configura apenas os parâmetros de rede Ethernet. Agora os parâmetros do GPRS é na opção, no menu principal, né, de programação. Lembra que sistema, zonas, é aqui em vários. Entro aqui na opção 8, né? Aí aqui eu procuro GSM, parâmetro GSM. Aí eu vou descendo as opções aqui e procuro GPRS, código APN. Aqui ele já está um dos que nós utilizamos, mas poderia ser um outro. Aí no caso você configuraria aqui a APN de acordo com o chip que você está utilizando, né? Aqui o código APN, nome de usuário APN e a senha APN. Feito isso, tá configurada a parte de programação da central. Aí eu aperto a tecla asterisco para voltar para o menu principal de instalação. Feito isso, eu aperto o 0. Deseja salvar os dados? Geralmente ele vem padrão sim. Caso tivesse S, eu mudaria para sim, mas ele já vem padrão S.